Oi pessoal, tudo bem? Eu hoje estou aqui para mostrar o STR-K1000P. É o receiver integrante do Mutec, né? É um equipamento muito bom, cara. Muita potência, altíssima qualidade, até o dia em que essa placa aqui dá defeito. Bom, o que acontece? Inicialmente, a gente começa fazendo as verificações de praxe, né? Fonte standby, a gente faz as medições. Nessa fonte a gente tem que ter uma tensão saindo dela de 7 volts, mas geralmente a gente tem uma tensãozinha maior, chega até 10 volts. E essa tensão tem que vir para essa placa aqui, que é a placa de controle, a Control Board, certo? Essa placa, ela tem os circuitos, né, os CIs que fazem as tensões, né? A gente chega com a tensão mais alta, eles distribuem tensão de 3,3, 2,6, algumas tensões que servem exatamente para o funcionamento dos microchips, das memórias, das EPROMs, por aí vai. Então a gente tem aqui transformador, placa do standby, placas das entradas e saídas, né? Analógicas e digitais, o tuner, a placa principal que está lá embaixo, onde a gente tem aqui os transistores de potência. Vou virar aqui, carinha. Estão ali. E aqui está tudo bom, tudo perfeito. O único problema é o quê? Essa bendita placa aqui, que é a placa de controle. Como o próprio nome diz, ela faz o quê? Controla o funcionamento do equipamento. Então, é uma placa onde tem os CIs, os dispositivos de entrada e saída para poder fazer as funções do equipamento funcionar. Então, o que acontece? Por mais que você tenha tensão chegando nessa placa, que você tenha tudo perfeito aqui, mas se o micro dessa placa tiver com defeito, ela não vai atuar, ela não vai mandar o sinal para que o relézinho, esse carinha eu deixei até descoberto aqui, ó, esse carinha, certo? Possa liberar as tensões para o restante do equipamento. A gente tem a tensão de standby, vem para cá essa tensão, o CI diz assim, beleza, temos essa tensão. Ele vai fazer o quê? Aguardar você apertar o botão Power. Quando você aperta o botão Power, manda o comando para o CI de o processador, né? E o processador vai entender que está pronto para ligar e manda um sinal para atuar esse relé aqui. Ele vai atracar o relé, vai liberar as tensões para funcionar o restante do equipamento maravilhosamente. Mas, infelizmente, é um equipamento que a gente não encontra essa placa aqui para consertar. Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo aqui ressaltando que os meus vídeos não são para ensinar conserto, não são para denegrir imagem de equipamentos, né? E nem favorecer ninguém. Eu sou muito fã da Sony, sou fã da Gradiente, da Pioneer, da Panasonic e por aí vai. Mas, venhamos e convenhamos, é uma placa, claro, o equipamento tem mais de 10 anos, né? Geralmente as empresas em 5 anos elas já não vão ter mais peças de reposição, mas, cara, a placa não tem conserto. Você nem consegue essa placa, nem consegue peça, chips para poder trocar. Né? E se compensa muitas vezes, se encontra muitas vezes não compensa. Aí o que a gente precisa fazer? Aceitar, infelizmente. Eu vou guardar o equipamento, claro, né? Porque eu comprei esse equipamento para mim, né? Aproveitar as caixas, eu estou com as caixas, tudo direitinho. A pessoa que me vendeu, inclusive, falou que um ex-técnico da autorizada Sony havia olhado e disse que não tinha conserto por falta de peça, mas mesmo assim eu fui olhar, fui tentar, né? Inclusive ainda troquei uns capacitores de fontes que tinha circuito em curto, capacitor eletrolítico em curto, matando tensão nessa placa. Aí minha esperança foi lá para cima. Pô, beleza, vou consertar. Não deu certo. Nem tudo que parece ser a solução dos problemas é, né? Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo para quem pensar em comprar um equipamento desse e ele estiver sem funcionar porque ele não liga, não vai ligar. E
Já de repente tiver passado no autorizado e não teve conserto, você pode estar correndo o risco de pegar com a placa desse jeito. Claro, cada caso é um caso, cada defeito é um defeito, tem muita coisa para se analisar, mas nesse caso desse equipamento, a placa de controle não tem jeito, não tem conserto. E sabe lá, né? Amanhã aparece um com a queda, com o display quebrado e a placa de controle boa, eu vou lá, coloco nesse aqui e funciona, né? Então é isso. Assim, a gente tenta resolver o problema e eu passei 2 a 3 dias nesse equipamento. Ele veio bem sujo, eu desmontei todo, lavei, fiz todo aquele, né, serviço. Fiz a revisão dessa placa. Como eu disse, tinha um capacitor em curto aqui que estava matando a tensão desse regulador. Não chega aqui 5 volts. Ele tem que liberar 3,3 e 2,6, né, para as memórias, para o CI, para o micro, e não tinha essa tensão. E foi nesse momento que eu achei o quê? Pronto, resolvi o problema. Mas infelizmente não tinha só isso, né? O micro, talvez ele mesmo tenha causado essa condição de curto, né, por estar com problema, e não funcionou. E tá bem novinho, a tampa dele não está muito conservada em cima, né? Tá bem oxidada, mas uma pintura resolve. Mas o geral, ó, o equipamento está muito bonito. E é uma pena, realmente é uma pena não ter solução. Eu vou tentar conseguir esse micro, né, para trocar, que também tem que ver se vale a pena, porque eu vou ser bem sincero, eu comprei esse equipamento aqui com as caixas por R$ 400. Então, se eu for comprar um micro desse por 200, não compensa. Eu prefiro comprar o receiver. Se eu comprar um receiver desse aqui funcionando em excelente estado, bom e excelente estado, e você compra por R$ 500 a R$ 600, vale mais a pena, né? Então, assim, a gente fica com dó, né? Aqui eu tenho um esquema para dar uma explanada rápida. Se você verificar aqui a entrada, certo? Nós temos a entrada. Na hora que eu conecto o plug do equipamento na tomada, eu vou alimentar esse transformador aqui, que é do standby, e esse retificador vai me dar a tensão de standby em cima desse capacitor aqui, ó. Certo? Então, assim, na hora que eu tiver tensão em cima desse capacitor, essa tensão vem para esse conector aqui, ó. 7 volts standby. No meu caso, chegou a quase 10 volts, mas tudo bem. Eu tiver tensão nesse caso, aí eu venho para cá. Essa tensão, ela vem aqui, ó. Tá vendo que ela distribui para esse regulador. Esse regulador é o carinha que vai exatamente baixar a tensão para 3,3 volts, que é exatamente a tensão de alimentação do micro, certo? E também temos o micro. E como eu falei, o micro tendo tensão de alimentação, eu tendo aqui pressionado o botão Power Key, eu tenho uma tensão de 3,3 volts constante aqui. No momento que eu aperto esse botão, que é essa tecla aqui, né, o botão Power, eu levo essa tensão para zero. O equipamento entende, né, no caso o micro entende o que? Vou ligar. Manda um comando através dessa saída, Power Key, que vai acionar aquele relézinho. Aí o relézinho alimenta o restante da fonte do equipamento, né, a fonte principal, que é o amplificador, as demais coisas, e o equipamento vai ligar, funcionar e sair aquele som maravilhoso. Então, é esse carinha aqui, ó. Esse carinha é um sacana. Mas é isso aí, pessoal. Fazer um videozinho rápido aqui para vocês, para mostrar que a gente pode tentar, pode se esforçar, mas nem sempre a gente consegue resolver. Foi uma batalha, cara. Eu fiquei com muita pena. É um equipamento que está muito bonito, ele está bem conservado, mas né, tá nessa situação. Troquei esses 3 capacitores. Essa placa, por não ser placa de potência, está totalmente fora de contexto. Muito alterados os capacitores. E continua com defeito, né? Em contrapartida, que geralmente a galerinha gosta de ligar umas caixinhas erradas no equipamento, botar umas impedâncias aí que não é para ser, e os transistores de saída geralmente vão para o saco, né? Mas aqui, ó, estão todos ok, eu testei, não tem nenhum erro aqui, nenhuma falha,
nada, somente essa placa. Inclusive, eu tenho um outro receiver da Sony que está praticamente semi-novo e a base dele é essa, só não tem essa bendita placa, graças a Deus. Mas é isso. Pessoal, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês compartilhem aí, que vocês deem um joinha e qualquer dúvida pode perguntar, entendeu? Como eu falei, eu não estou aqui para dar aula de eletrônica nem resolver todos os defeitos de equipamentos, até porque eu acho que se você passar a vida inteira consertando todos os equipamentos, você ainda vai se surpreender lá na frente. Mas qualquer dúvida pode perguntar aí, tira a sua dúvida. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, vou pesquisar nos manuais até a gente encontrar uma solução, né? Infelizmente, às vezes a gente não encontra, né? Mas pelo menos sabe dizer onde está o BO. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.